você ficou surpreso quando tudo meio que desabou? A igreja caiu em desgraça. Era pra ser um lugar que eu pudesse chamar de minha casa. Dói pensar nisso. Porque eu tava gostando tanto de lá, tava tão envolvida com a igreja. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida. E acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. O período foi marcado por escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos em todo o mundo. Agora que penso nisso, tipo, caramba, e eles estavam tentando me manipular. Uma carta à liderança de Nova York em 2018 veio à tona alegando comportamento abusivo de líderes da igreja. A pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Eu sou um homem de Deus. Você tem blasfemado no ungido de Deus. Oh Deus, me recolhe! Oh, a ira do Senhor virá sobre ti. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça há 12 anos. Pastores são presos suspeitos de lavagem de dinheiro. Irmãos, como vocês sabem, nós temos uma série de mensagens cujo tema é a Igreja Tóxica, onde nós vamos continuar ela. E nós temos iniciado com a pergunta que é: você já foi ferido pela igreja? Esse é o tema principal, e daí vem o tema da série. Eu sempre faço um aviso antes de iniciar a série, que é: isso não é uma série contra a igreja, porque não faria nem sentido nós fazermos algo contra a igreja, porque nós somos a igreja, né? Nós participamos da igreja, nós cremos que a igreja ela é boa, ela é agradável, é aqui que nós temos comunhão, é aqui que os nossos dons são utilizados em prol do nosso próximo. Enfim, a igreja é uma ferramenta poderosa que Deus usa nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo nessa série é denunciando essa cultura tóxica, ou seja, esse evangelho deturpado dentro de muitas igrejas e que acontece a partir de muitos líderes religiosos. Isso tem machucado a vida de muitas pessoas, isso tem destruído a fé de muitas pessoas. Não é? Talvez você esteja aqui e você seja uma dessas pessoas que já foi machucada pela igreja ou por uma liderança, não é, nociva. E graças a Deus você está aqui, não é? Você manteve a fé. Porém, muitos outros não, né? Muitos outros perderam a fé. Não necessariamente perderam a fé, mas muitos você conhece que são desigrejados, ou seja, eles creem em Deus, mas eles não querem participar de igreja, porque eles não veem mais o motivo para estarem na igreja. Isso é extremamente triste, porque como eu iniciei aqui, a igreja é plano de Deus, e é na igreja que nós desenvolvemos nossos dons, nós amadurecemos, é na igreja que nós vivemos em comunhão, é na igreja que nós somos testados, enfim, é na igreja que nós servimos. Então, este é um dos motivos pelo qual não é para você sair daqui, depois do que a gente está falando, e mandar uma mensagem, ou sair apontando o dedo, ou ir no teu amigo, ou em alguém que você sabe que tem vivido esse tipo de coisa, e falar que eles vão para o inferno, coisa do tipo. Não tem sentido. Nós estamos fazendo uma série para libertar pessoas da opressão e da pressão e desse evangelho deturpado. Não tem sentido você ir lá e colocar mais pressão, mais opressão e ser mais pesado na vida da pessoa. Não é? A nossa intenção aqui é denunciar em amor, e quando tiver oportunidade, você em amor também vai pregar o evangelho para essa pessoa, para que ela seja liberta, não é? E não para que você seja mais um fardo na vida da pessoa, porque de fato o evangelho é para libertar e não para oprimir. O tema tóxico, só deixando rapidamente, né, para que todo mundo esteja na mesma página aqui, tóxico é algo que é venenoso, algo que é letal e pode ser nocivo. Não é? Então, dentro dessa definição, algo que pode ser nocivo, algo que nos machuca, algo que pode ser venenoso, muita coisa pode ser tóxica, não é? Então, um relacionamento como um casamento, um namoro, um noivado, família, trabalho, algum chefe, enfim, várias situações, várias pessoas, vários contextos podem se tornar um contexto nocivo para você, para a tua alma, para o teu coração. Dentro disso, infelizmente, a igreja é mais um lugar que pode se tornar um lugar nocivo para as pessoas. E nós, infelizmente, estamos vendo isso. Pelo menos algumas igrejas que se chamam de igreja. Em Lucas 4,18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos. Então aqui está vamos dizer assim, um resumo do que o evangelho, né, faz. Ele é a boas novas aos pobres, ele proclama a liberdade a quem está preso, recupera a vista dos cegos e liberta os oprimidos. Então veja, o evangelho, Cristo veio para trazer libertação, para abrir as vistas, para que nós possamos ver, veio para ser boas novas, não é? Para libertar os oprimidos. Então, quando nós estamos diante de um líder ou de uma igreja que faz exatamente o contrário, que ali, além de ser liberto, você é mais preso, além de você ter leveza e receber o descanso de Cristo, você tem mais opressão, mais manipulação em cima de você, está muito claro que você está diante de um contexto de uma igreja ou de uma liderança nociva, uma liderança tóxica. Não é? E nós estamos aqui aprendendo a identificar as características para que você possa não cair nessa e ajudar outros cristãos, irmãos em Cristo, a também não cair ou se livrar dessa grande destruição. Tem um livro chamado Não em Nome de Deus, e ele diz assim: com demasiada frequência na história da religião, as pessoas mataram em nome do Deus da vida, travaram guerra em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor, praticaram crueldade em nome do Deus da compaixão. Em nome de Deus, se usando da fé cristã, se usando dos elementos da fé cristã, se usando do nome de Jesus Cristo, pela história da humanidade, tem acontecido atrocidades. Então, colocou o nome de Jesus, todo mundo diz amém. E, se aproveitando disso, pessoas mal intencionadas têm feito horrores. Nosso tema da série é Igreja Tóxica. O tema do primeiro culto foi religiosidade tóxica. O tema de hoje é liderança tóxica. Nós estamos baseando essa série de mensagens em um livro chamado Tov. Quem se interessar mais pelo tema, você pode comprar, ele tem em português, não é? E também uma série de mensagens do pastor Tiago Matos, da Igreja Batista Redenção, onde me tocou muito e nós estamos usando como base para alguns assuntos aqui, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre liderança tóxica, é o tema dessa manhã. Vamos orar a Deus? Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos liberte, abra nossos olhos e venha, Senhor, tirar as cadeias dos oprimidos, Pai. Senhor, nós estamos conhecendo a verdade vai nos libertar, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo que será falado aqui nas Suas mãos e que o Teu Espírito nos convença dos nossos pecados, Senhor, abrindo, Senhor, a nossa visão para que nós possamos ver aquilo, Senhor, que tem sido, Senhor, mascarado, Senhor, pelo evangelho tóxico, pelo evangelho deturpado, Senhor, por toda essa manipulação e opressão. Nós te agradecemos pela Tua graça, pela salvação, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, recentemente estava vendo um vídeo na internet e, na verdade, eu fico vendo muito vídeo aleatório, às vezes, na internet, sabe? Na verdade, não é nem que você fica vendo. Você bota um vídeo, aí aparecem uns relacionados, você fica lá eternamente. Né? E eu estava vendo um vídeo que me chamou muito a atenção, que uma situação era assim. Tem uma linha de tênis, tinha vários lá, mas eu vou falar de uma linha, que era da Nike, que é aquela assinatura do tênis do Jordan, sabe o Michael Jordan? Então, são tênis assim, desejados, são tênis que têm um valor, não é, elevado, inicia de um valor elevado, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. É um tênis muito desejado, não é? E você parte, sei lá, uma vez eu fui num shopping, eu vi, falei, nossa, que bonito, né? Experimentei, super confortável. A mulher falou, 1.500. Falei, então, já não está tão confortável assim, né? Eu acho que eu vou pegar um outro, né? É um tênis muito bonito. Para quem gosta, quer investir, tudo bem, né? Mas para quem não gosta, só quer um tênis para andar, no meu caso, a maioria das vezes, eu não quis comprar, né? Mas isso aí é, sei lá, o preço de entrada dele, 1.000 e pouco. Mas nesse vídeo que eu estava assistindo, você tem os exclusivos, você tem aqueles que vêm com assinaturas, tem aqueles que foram feitos em edição limitada, e tem alguns que é o preço de uma casa, sabe? E assim, é muito caro, e tem pessoas que colecionam isso e veem isso como um investimento, porque passando os anos vai aumentar mais o preço e vai conseguir vender mais caro, né? E por ser um tênis tão caro, um tênis tão desejado, começou a ter falsificações, né? Obviamente, réplicas. Só que não é aquela réplica que vem escrito Nike do lado, sabe? Não é que vem escrito Nike e vem o símbolo da Adidas, aquelas coisas mal feitas que você bate o olho e fala, isso aí é réplica, não é
não é original. São produtos que são réplicas, mas que você não percebe. É coisa assim, fina mesmo, algo muito bem feito. É uma falsificação, ó, parabéns, parece um original. E a falsificação ela é tão bem feita que nesse vídeo, as pessoas antes de comprar o tênis, ou quem já tinha uma coleção, levava para um especialista. E o especialista ficava girando o tênis, vendo detalhes, para determinar se aquele tênis era original ou falso. Tamanha semelhança com o original. Precisava de um especialista para ver se aquilo ali era um tênis de fato da Nike ou uma réplica imitando esse tênis da Nike. Eu fiquei intrigado, porque eu nunca tinha visto isso, né? E é incrível como, por conta de um tênis, as pessoas tomam todo esse detalhe, todo esse cuidado pelos detalhes e consultam especialistas, porque elas querem saber se o vendedor, aquela pessoa que passou aquilo para elas, trabalha com a verdade, se passou um tênis de fato original, ou se é um vendedor que trabalha com a mentira, passou um tênis falsificado e depois já foi, não é? Por quê? Porque elas não querem evitar, obviamente, o prejuízo financeiro. Aí eu comecei a ver outros vídeos ali relacionados e eu percebi que isso é uma prática não apenas no tênis, mas em todos os produtos que têm um valor agregado e que são desejados. Por exemplo, relógios. Eu comecei a ver que tem também uma indústria muito forte de falsificação que se parece muito com o original nos relógios e assim por diante. Tudo que aí foi, como eu falei, você vê um vídeo e vê um monte de relacionados, né? Então, tudo que é valioso, acontecia isso. A pessoa tem que levar no especialista, ela tem que tomar cuidado, ela analisa muito antes de comprar, ela vê os detalhes, ela corre atrás, ela vê referência. Por quê? Porque ela não quer tomar um tombo financeiro. Agora, veja, a nossa alma é infinitamente mais valiosa do que qualquer produto. E é incrível como, a maioria das vezes, nós não temos esse cuidado, não é? Para quem ou para onde nós vamos submeter as nossas almas, não é? Então as pessoas simplesmente chegam na igreja, chegam numa liderança, simplesmente entra, se gostou fica, não procura saber mais nenhum tipo de informação, não procura saber a história da igreja, a história do pastor, de onde veio, para onde está indo, nada. Então veja, na prática nós tomamos mais cuidado e temos mais medo de questões que podem nos fazer perder dinheiro do que questões que podem fazer nós perdermos as nossas almas. Às vezes você toma mais cuidado para escolher o médico que vai tirar a tua encravada do que o pastor que vai te aconselhar. Você busca mais o histórico do médico, você busca mais o histórico da manicure, da pedicure que vai lá fazer a tua unha, você puxa a capivara toda da diarista que vai um dia na tua casa e do pastor da igreja, sabendo que aconteceu uma semana atrás, está tudo certo e bora, esse mesmo gostei. Veja que absurdo na prática. Né? Veja que coisa absurda na prática. Né? Então, por isso que surge a importância desse tema, a liderança tóxica, porque a igreja está infestada de pastores falsos, né? De lideranças falsas, que se convertem em igrejas falsas, que cria crentes falsos. E a Bíblia nos alerta muito sobre isso. Atos 20, 29 diz assim: sei que depois da minha partida surgirão em seus meios falsos profetas, falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Mateus 7,15. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Então, o texto nos alerta para os falsos mestres, os falsos profetas que surgiriam, ou seja, réplicas. Se parece muito com o original, mas não é. E o texto fala que eles são lobos ferozes, que não têm misericórdia, ou seja, eles vão abater sem dó. Mas o texto traz uma informação muito importante, que é o que? Eles vêm disfarçados de ovelhas. Ovelhas é um termo bíblico que se refere à igreja de Cristo, né? Aos cristãos. Então, nós seríamos ovelhas de Cristo. Então percebe a seriedade. Esse falso pastor, esse falso líder, ele vem disfarçado de crente. Então ele tem cheiro de crente, ele tem jeito de crente, ele usa a roupa do crente, tem o linguajar do crente, mas ele é um falso crente. Só que ele esconde as garras dele. E quando as pessoas veem essas garras, muitas vezes já é tarde demais.
E por que é importante nós sabermos que eles são disfarçados de crentes? Porque nós temos muito medo e fazemos tanta euforia pelas coisas que estão acontecendo do lado de fora da igreja. Então nós temos medo dos ateus, dos satanistas, essas são nossas ameaças, ideologias, viés. Tudo bem, são ameaças, não deixa de ser. Mas a maior ameaça não está do lado de fora, está dentro da igreja. Onde você menos esperaria é onde tem a maior ameaça. E ela se torna destrutiva porque, além de ser a maior, como é um lugar que você não esperava, você não toma cuidado. Você se abre. E ali a destruição acontece, como o texto fala, um lobo sem dó, sem misericórdia. Quem diria, a maior ameaça do povo de Deus não está do lado de fora da igreja, mas das portas para dentro da igreja. Isso é tão verdade, a questão dos falsos crentes, falsos líderes, falsos pastores, que até os não crentes já perceberam. Se você fala que é crente, muita gente já coloca o pé atrás. Se você fala que é pastor, é os 2 pés para trás. Não é? Eu li uma pesquisa que foi feita em 2019 que listava 7 profissões que têm menos crédito, que são menos confiáveis no Brasil. Adivinha quem está figurando entre os 7? Pastor. Então, ser pastor é sinônimo de ser alguém desacreditado, alguém que não é digno de confiança no Brasil. Entre as 7 profissões mais descredibilizadas está um pastor. E a gente sabe que isso é uma verdade. Quando você fala que é crente, você fala que é pastor, acabou. Não é? Tanto que sempre quando eu estou conversando com alguém ou conhecendo alguém, é muito legal até a pessoa descobrir que eu sou pastor. Então, você está conversando, a pessoa conversa de tudo, ela troca ideia com você, né? As coisas estão fluindo até que chega a hora da grande pergunta, né? O que você faz da vida? Não é? Eu confesso que eu dou uma travada, sabe? Eu começo a pensar assim, o que eu falo? Sou palestrante? Vou falar que eu sou gestor de uma comunidade, né? Cuidador de pessoas. Cuidador de pessoas acho que cai bem. Eu começo a tentar achar termos para expressar, tipo assim, para não falar na cara, né? Que eu sou pastor. Mas, principalmente agora, não tem como correr, né? Porque faz 2 anos que eu virei pastor titular. Então, enquanto eu só era um pastor auxiliar, né? Que eu pregava nas praças, por aí, etc., dava uma caída de lado, né? Porque é fatal. Você fala que você é pastor, muitas portas se fecham. Muitas portas se fecham. As pessoas mudam o discurso. Né? Se você está numa loja, a forma de pagamento era um financiamento, você podia pegar crédito, viu que você era pastor, a forma de pagamento virou à vista. Não tem mais crédito para você, não. Entendeu? É assim. Infelizmente, o pastor é visto como um explorador, como um interesseiro, como um cara enganador, como um charlatão, como aquela pessoa chata, sabe, o estraga-rodinha. Essa é a realidade. Eu não estou falando nenhuma besteira, você pode ir aí e constatar. Não é? Por quê? Por causa dos falsos mestres. Não é? Tem um homem chamado Warren Wiersbe, ele é um teólogo, ele escreveu alguns comentários bíblicos e também é pastor, e tem uma frase dele muito legal que fala assim: Satanás é o impostor. Ele tem um falso evangelho pregado por falsos ministros, produzindo falsos cristãos, e um dia apresentará ao mundo um falso Cristo. Então, se tem alguém que é o rei da falsificação, é Satanás. Ao ponto que um dia ele vai apresentar o anticristo, que é o quê? Um Cristo falsificado. Não é? Não dá, quando você, isso que é o limite, não dá para copiar mais que isso. Não, eu vou copiar Jesus, eu vou fazer uma falsificação de Jesus. Esse é o Satanás. Ele tem enganado muitas pessoas dentro das igrejas. Então, a grande preocupação, a pergunta que surge é como que então nós conseguimos diferenciar um falso de um verdadeiro. Nós precisamos de um especialista. Graças a Deus, o especialista escreveu um manual para nós, que é a Bíblia. E nós vamos ver em 2 Pedro 4 características de um falso líder. Óbvio que tem mais características, óbvio que esse tema nós podemos aqui fazer uma série só sobre esse tema. Porém, nós vamos ver 4 aqui, digamos assim, seriam as 4 principais, tá bom? Então, abre sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 2. Então, 2 Pedro 2, o primeiro versículo, ele começa de novo, dando um grande alerta. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Deus, também surgirão falsos mestres entre vocês.
Ou seja, a Bíblia está alertando, não é uma possibilidade assim, pode ser. Não, vai surgir. Tem surgido. E aí o texto continua agora dando características para que o povo conseguisse identificar. Não é? Então, ainda no versículo 1. Eles ensinarão astutamente, ou seja, de forma inteligente, heresias destrutivas, e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. O texto fala astutamente, ou seja, de forma inteligente. Um falso líder, um falso mestre, ele não é um cara bobo. Precisa de muita inteligência para fazer uma boa falsificação. Não é? Então, aquele estereótipo de uma pessoa boba, sabe? Não é. O falso mestre é alguém extremamente inteligente. E não apenas inteligente, uma pessoa simpática, carismática. Não é? É o tipo de pessoa que você quer estar perto. Afinal, quem que para ouvir e quer aprender um chato, um antipático, um grosso, um frio? Ninguém. Como que eles, então, arrastam multidões? De forma inteligente, porque eles são uma pessoa, né, simpática, uma pessoa que, pelo menos num primeiro momento, uma pessoa carismática, uma pessoa legal, uma pessoa que você olha e fala, nossa, que pessoa legal, né? Quero estar perto, quero estar junto. É por isso que as pessoas param para ouvir, porque senão não parava. Né? Nós temos diversos cristos aí, às vezes que aparecem na TV, e você olha e fala, você é louco, olha que cara louco, cara chato, olha o que está falando, ninguém para ouvir. Então, um falso mestre que arrasta multidões é alguém que é inteligente, carismático, simpático e consegue atrair sua atenção ao ponto de você querer ficar perto dessa pessoa. E muito da inteligência deles é usada para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Tanto que o fato de você vir na igreja ou de você ouvir uma palavra de um pastor e falar, nossa, era o que eu precisava ouvir, Deus está falando... O fato de você achar isso não significa muita coisa. Porque quando um falso mestre fala, você também vai falar, nossa, que beleza, eu queria ouvir isso, eu precisava ouvir isso, era para mim. Então, o fato de você achar não significa muita coisa. Os cristãos estão sendo enganados, as vidas estão sendo destruídas. E fica um alerta, então. Não importa quem está pregando, e tanto faz, entre aspas, tá bom? Se você acha que deveria ouvir aquilo ou você acha que não deveria ouvir aquilo. O teu termômetro é, aquilo está na Bíblia ou não? Aquilo é uma interpretação correta do texto ou uma interpretação deturpada? É a palavra de Deus ou é um achismo? Porque, irmão, teu coração é enganoso. E se te juntar com um falso mestre que também é enganoso, maravilha, é o combo perfeito. Então, nós temos que ser menos emocionais e mais racionais na palavra nesse sentido. As pessoas se deixam levar por emoções. Então, um ambiente bonito, tudo acontecendo legal, o pastor vem e fala um monte de coisa. Ah, que lindo, gostei, é isso que eu precisava ouvir. Pronto, é o pastor da minha vida, é aqui que eu vou ficar. Não, calma aí, você não vai conferir? Você não vai examinar a Escritura para ver se de fato é aquilo? Ou você vai se guiar pelo teu coração enganoso? É por isso que multidões têm se arrastado, sido arrastadas para o inferno através de falsos líderes. Por quê? Porque os falsos líderes, falsos pastores, eles usam a Bíblia. Você não vai chegar numa igreja de um falso pastor e ele vai estar lendo o Evangelho segundo Allan Kardec, alguma coisa que não tem nada a ver com a fé cristã. Ele vai estar usando a Bíblia. Só que eles usam a Bíblia não para esclarecer, mas para te enganar. E por isso que é inteligente, eles conseguem usar um elemento da fé cristã, a palavra de Deus, de forma tão inteligente ao ponto de distorcer e enganar você. E assim se vai, as pessoas estão sendo envenenadas. Os cristãos estão sendo enganados. E o texto continua aqui dizendo que eles são astutos e eles trazem heresias destrutivas. Heresias destrutivas a heresia seria um evangelho deturpado, é um falso evangelho. Tudo que é um falso evangelho é uma heresia. Vamos colocar de forma bem simplista assim. Então veja que combo perfeito. De um lado você tem um falso mestre pregando mentiras, e do outro lado você tem uma pessoa que se guia pelo coração querendo entender mais de Deus, mas não examina a Bíblia. É o perfeito, casou que é uma maravilha.
né? Resultado, pura destruição. Pura destruição. E destruição não só de uma pessoa, mas de milhares de pessoas. Porque uma vez envenenada, intoxicada por essa liderança, por esse falso evangelho, a pessoa vai envenenar outros. Ou você nunca foi assediado, se não graças a Deus, por membros de igrejas claramente intoxicadas, querendo te convencer que lá é muito bom. E você está vendo que a pessoa está manipulada, que a pessoa ela vive numa cultura de medo, que é uma pessoa que uma liderança deturpada, um líder cheio de ego, e a pessoa quer te convencer que é bom porque está envenenada. E agora ela quer envenenar você, ela envenena a família dela, e assim milhares de pessoas são envenenadas. Milhares de vidas são distraídas, são destruídas. Então, quem diria? A pessoa vai até a igreja, não é, para receber Deus e para ser curada. E lá dentro da igreja é onde ela é destruída. E, obviamente, como eu disse, a destruição é maior porque é um lugar que você não esperava ser machucado. Então, é um lugar que você abre o teu coração. Entende? Você deixa a pessoa cuidar de você. Você está vulnerável. Então, a destruição é muito maior. É igual uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que anda toda errada e vai trabalhar com você. Então, você toma uma série de cuidados, não é? De uma pessoa que se vende como um bom moço, uma boa moça, trabalha com você, você não toma cuidado nenhum, deixa as coisas abertas, e quando você descobre a pessoa, não é? Olha a discípula da Zoe aí, ó. Discípulo, né? A Zoe que gosta de vir subir no púlpito também. Vai ser pregador? É onde nós estamos vulneráveis, é onde nós mais nos machucamos, não é? Então vamos seguir aqui, meus irmãos. Tem falsos líderes que criam falsas igrejas, e então vai ter muito falso crente por aí. Como eu disse no início, isso é tão verdade que as pessoas têm um pé atrás com os crentes. Só que isso é tão verdade que os crentes têm pé atrás com o crente. Não é? Olha onde a gente chegou. E eu confesso, várias vezes trabalhando com alguém, a pessoa fala que é crente, eu dou um passo atrás. Fala, vamos ver se é mesmo. Né? Vamos ver se é. Você fica mais assim, esperto ainda, fica mais ligeiro ainda. Chegou um ponto, né, que o crente tem pé atrás com o crente. Ou seja, a igreja, a família de fé, onde deveria haver comunhão, onde deveria ter amor, chegou a um ponto tão intoxicado, tão envenenado, que se você encontra um outro cristão, ambos erguem barreiras e vai ver qual é que é um do outro. Prefere acreditar, né, em alguém que nem é crente do que um crente. Por quê? Porque às vezes não é nenhum falso profeta, um falso mestre, é uma pessoa que foi envenenada por uma igreja, foi envenenada por um falso líder, mas é uma pessoa sincera na sua devoção, mas está intoxicada e agora está intoxicando, achando que é crente, falando que é crente, mas é um filho do diabo. E você tem que ficar, infelizmente, atento a esse tipo de coisa. Então, esse texto aqui, esse pequeno versículo, ele fala que os profetas, né, os falsos mestres, os falsos líderes, eles são inteligentes e eles vão ensinar um falso evangelho que tem como objetivo final ser destrutivo. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, rápidos exemplos de falsos evangelhos que são pregados na igreja. Claro que eu não vou conseguir trazer todos aqui, eu vou trazer alguns. Eu vou investir mais tempo, digamos assim, para explicar. Os outros eu vou passar rapidinho para a gente caminhar na mensagem, tá? Mas uma coisa que eu quero que você preste atenção. O falso evangelho, né, isso é via de regra. Ele pega uma verdade bíblica e coloca um pouco de mentira lá dentro. Porque nada mais poderoso que uma meia mentira ou meia verdade, se é que isso existe. Porque se a pessoa contar uma mentira descarada, sabe aquela história de pescador, você fala, isso é mentira. Mas se der uma misturada com verdade, aí você fala, cara, acho que eu estou acreditando. Então, essa é a fórmula. Pega uma verdade da Bíblia, mistura com um pouco de mentira. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vai tirar o foco de Deus, do poder de Deus e da cruz. O foco não vai estar em Deus. E o terceiro ponto é que sempre vai te prender ao líder para que seja mais fácil uma manipulação da sua vida. Beleza? Então, primeira heresia aqui que a gente vai conversar rapidamente.
Batalha espiritual. Efésios 6:11 fala para nós que existe uma batalha espiritual. Isso é óbvio. Ninguém pode negar isso. Tanto que em Efésios ele faz uma analogia entre os elementos da fé com uma armadura, falando, olha, vocês têm que se proteger. Está acontecendo uma guerra aí na região celestial e você não pode ficar boba e dando bobeira aí no meio do campo, não. Se protege. Então a Bíblia fala de uma batalha, a Bíblia fala sobre as nossas armas, a Bíblia fala sobre uma armadura, ela fala sobre uma batalha espiritual. Isso é a pura verdade. A Bíblia também fala sobre maldição. Né? E fala que o ser humano estava debaixo de uma maldição. Quando o homem pecou em Gênesis, ele se afastou de Cristo e ele foi amaldiçoado pelo pecado. Está embaixo de uma maldição. Efésios 2 vai dizer, vocês estavam mortos, perdidos nos seus pecados, vocês são por naturezas merecedores, filhos da ira. Ou seja, vocês são amaldiçoados. Vocês estão longe de Deus, caíram, perdidos pelo pecado. Então, o que o Evangelho nos apresenta? Deus e o homem estavam juntos, lá no início, certo? Criação, Éden, harmonia, o homem tinha contato com Deus, face a face, relacionamento, beleza. O homem pecou. Quando ele pecou, ele quebrou o relacionamento dele com Cristo. Ou seja, ele se distanciou de Deus. E quando ele se distanciou de Deus, ele foi amaldiçoado pelo pecado. E ali começou uma guerra. E a grande pergunta que surge é, e agora, o que o homem pode fazer para quebrar essa maldição na vida dele e voltar a se relacionar com Deus sendo salvo? O que o homem pode fazer? O Evangelho diz que ele pode fazer exatamente nada. Não tem nada que o homem possa fazer para quebrar a maldição do pecado sobre a sua vida e voltar a se relacionar com Deus. Aliás, o Evangelho, por diversas vezes, vai falar que as suas melhores obras é como um trapo sujo e que você não pode fazer por merecer. Nós falamos muito sobre isso semana passada. Se você não esteve aqui semana passada, assista no YouTube para que você possa entender com mais detalhes tudo que nós estamos falando aqui. Então, se o homem não poderia fazer nada, alguém tem que fazer. Porque nós estamos salvos. Então, alguém fez. Quem fez? Jesus, obviamente. Jesus Cristo foi, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, levou sobre si nossa maldição, então nós somos salvos. O Evangelho é Deus vindo até o homem, e não o homem indo até Cristo. Porque não tem como ir até Deus. Tá? Efésios 2:1 fala assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. O versículo continua, e aí éramos, por natureza, merecedores da ira, ou seja, vocês estavam amaldiçoados. Existia uma maldição sobre a vida de vocês. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. Ou seja, a graça é favor merecido. Você não merecia, você não fez nada, mas você foi salvo pela graça. Ou seja, Deus fez isso por amor e misericórdia, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Agora estamos em Cristo Jesus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição. Cristo tomou sobre si a maldição. Eu vou ler só mais um, tá, irmãos? Depois eu quero incentivar vocês, leiam o Novo Testamento, tá bom? Mas eu vou ler só mais um para embasar aqui. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando ainda estávamos perdidos, nossos pecados amaldiçoados. E uma vez que fomos declarados justos pelo teu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Outras partes de Romanos vai dizer que não existe mais condenação. Né? Quem o Filho libertar, verdadeiramente liberto está. Você não para de achar referências, não é, sobre a libertação que ocorre na vida do cristão através de Cristo na cruz. Não é? Então ficou claro,
O homem estava morto nos seus pecados e delitos, amaldiçoado, incapaz de fazer algo para merecer a salvação, incapaz de fazer algo para chegar até Deus. Então nós temos Deus vindo até o homem, fazendo aquilo que ele não conseguia e libertando ele. Nova criatura é, o velho homem já morreu, né? Isso que tudo se fez novo. Então, uma nova criatura, um novo momento a partir do sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas. O que os falsos mestres vão fazer? Eles vão pegar a verdade, não é? Que é a batalha espiritual. Existe a batalha, não é? Que uma vez em Cristo agora nós somos capacitados para lutá-la diariamente. Então, nós não lutamos para conquistar vitória. Se Cristo já nos entregou, nós lutamos como quem já tem a vitória. Entende? Mas eles pegam essa verdade e falam, não, agora você tem que lutar, você tem que merecer, você tem que conquistar. E começa a adicionar elementos mentirosos no meio. Então, confissão positiva, que é assim, a tua palavra tem poder, então você começa a declarar coisas, não é? Como que se você fosse atrair, né? É a mesma questão daquela filosofia de atrair o bem no universo, declarando coisas positivas. É isso. Né? Começa a declarar coisas que você acha que tem que acontecer e que Deus tem que fazer e achando que declarar tem mais poder e aquilo vai acontecer na tua vida, né? Então, sei lá, uma vez eu estava no médico, aí o médico ele falou sobre um problema que eu tenho grave. Eu tenho 3 problemas graves na coluna. Eu poderia ali falar, não, está amarrado, eu declaro que isso não existe. Não muda a realidade que minha coluna tem 3 problemas. Se Deus um dia quiser me curar, me libertar, amém. Mas não é eu querendo declarar, eu querendo bater o martelo uma coisa que vai mudar isso. Entendeu? Na verdade, eu vejo como uma graça de Deus eu ter condição de ir no médico, descobrir esse problema mais cedo e poder me tratar para poder ter uma vida tranquila. Né? Então, veja, né? Você tenta se eximir da culpa como se Deus fosse fazer aquilo que você quer declarando. Maldição hereditária. Nós acabamos de ver que não existe. Você foi liberto. Cristo levou sobre si a maldição. Você não paga pelo... Se tem um pecado, uma maldição, sei lá, alguma coisa na vida do seu pai, avô, tataravô, não tem nada a ver com você. Uma vez que aceitou Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram. Agora, não confunda, né, maldição com resultado, né, de erros dos seus pais. Então, se o teu pai, se a tua mãe cometeu vários erros na vida, você teve uma infância difícil, obviamente que hoje você vai colher isso aí. Tem como. Se teu pai meteu um louco lá, perdeu um emprego, roubou, sabe Deus o que ele fez? Obviamente, você teve uma infância difícil, talvez você não teve chance de estudar em lugares bons, não é? Agora você teve que trabalhar desde novo, você não teve condição de ir para uma faculdade, você fica brigando em trabalhos pesados para ganhar um pouquinho a mais. Não tem a ver com maldição hereditária, tem que ver com plantou, colheu. Né? E agora você vai reverter isso, trabalhando com sinceridade, sendo fiel, sendo justo, e o teu filho vai colher isso. Né? Você deixar uma boa herança para o teu filho, etc. Então, uma coisa é plantar, colher, outra coisa é que tem uma maldição, tem um demônio, que o demônio não deixa a tua família prosperar. Isso tem que... Irmão, ou você crê que Deus te libertou, ou você crê que você tem que se libertar. Não dá para fazer os dois. Então, maldição hereditária também é uma coisa que é colocada dentro da batalha espiritual, que não ecoa dentro da Bíblia. Mapeamento espiritual, legalidade espiritual, nomes de demônios que foram tirados de religiões ocultistas, como Pombagira, Zé Pilintra, sei lá, Preto Véio, sabe? Mostra para mim na tua Bíblia onde tem esses nomes. Então, assim, começa a trazer coisa que nem existe na Bíblia, né, de religiões ocultistas, e faz essa salada mista, né? Tem coisas que são parecidas muito com indução, regressão, mesa branca, então já mistura espiritismo, já mistura umbandismo, umbandista, não sei como eu posso dizer, filosofias, evangelho, faz essa salada, né? E isso se tornou a batalha espiritual. Então veja, né? É uma salada bem mista aí, de elementos claramente que não fazem parte da fé cristã, porém são pregados dentro da igreja. Não é? Então vocês se lembram? Deus estava junto com o homem pecou e se afastou de Deus, sendo amaldiçoado pelo pecado. Agora, o que o homem pode fazer para se libertar dessa maldição? Bom, de acordo com essa nova batalha espiritual, um monte de coisa. Ele pode fazer rituais, ele pode fazer confissão positiva, ele pode fazer quebra de maldição, ele pode fazer regressão, ele pode fazer um monte de coisa, e ele tem que fazer isso, para ele pegar, conquistar aquilo, não é? Essa libertação que Deus conquistou para ele na cruz. Então, não é? Veja, isso aí é uma importação. Porque o Evangelho é o único que diz assim, ó, você não precisa, voltando ao que nós falamos semana passada, você não precisa fazer por merecer. Cristo fez por você.
Então agora você obedece o mandamento de Cristo por amor. Porque todas as outras religiões no mundo vai falar o quê? Tem um Deus, tem uma divindade, e você quer o favor dele? Quero. Então agora você tem que fazer alguma coisa para ele. Então faz um sacrifício, faz um ritual, né? Faz alguma coisa aí, faz um trabalho, faz alguma coisa para você conseguir acessar esse Deus e conseguir mobilizar ele para ele te dar alguma coisa. Então é o homem se esforçando para receber algo de Deus. O Evangelho quebra isso e fala, ó, não tem o que vocês possam fazer, vocês não merecem nada, na verdade vocês mereciam o inferno. Mas eu vou dar para vocês, por graça, a salvação. Então o Evangelho inverte isso, você não faz para merecer nada, você faz porque você já recebeu. Só que, de forma bem inteligente, a batalha espiritual, como foi colocada, ela força você a fazer por merecer novamente, a ter um monte de ritual e coisa que você tem que se cumprir. E quando acontece algo ruim na tua vida, essa pessoa ela fica consumida pela culpa. Porque ela vai, nossa, o que eu deixei de fazer? Eu deixei de fazer algum ritual, eu deixei de confessar algum pecado, eu deixei de fechar alguma legalidade, eu deixei de... E por isso que Deus permitiu que, sei lá, acontecesse isso na minha vida. Então a pessoa ainda, no final, ela é consumida pela culpa. Ela se sente pesada, porque se algo deu errado na vida dela, porque ela não fez o que deveria fazer, porque ela deixou de quebrar tal maldição, porque ela não lembrou que aos 2 anos de idade dela... Você está entendendo? Culpa, peso, pressão e inversão do Evangelho. E o duro é que muitos pastores sinceros, não é? Colegas que eu conheço, que eu tenho contato, são sinceros, foram envenenados, caíram nessa e acreditam que isso é verdade. E muitos deles, né, nós estamos, né, em processos de conversando na palavra, indo, tirando o veneno, e eles vendo a verdade. Não é? Porque foram envenenados por falsos mestres. Não é? E tem envenenado pessoas, infelizmente. Então veja, mistura uma verdade bíblica com uma mentira. O foco é o poder do diabo e o poder de uma maldição. Deus não tem tanto poder, o foco está focado no diabo e focado na maldição. Né? E você está preso ao líder, porque ele que vai falar qual ritual que você tem que fazer para ter a libertação nessa área da sua vida. Então você depende sempre de um pastor. Segunda, teologia da prosperidade. Assim como a batalha espiritual já é um pouco mais antiga, né? A igreja ela vive dessas ondas aí. Teologia da prosperidade. Pega uma verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? Deus costuma ser generoso e nos dá aquilo que nós precisamos para aqueles que dão com alegria. Não é? Sem obrigação, sem pesar, mas ama quem dá com alegria. Só que ele esquece essa parte do ama quem dá com alegria. Não é? Então, a parte da pregação é Deus vai te prosperar, Deus vai te dar 100 vezes mais, Deus vai ser generoso com você, Deus vai dar aquilo, tá aquilo. E aí mexe com a ganância da pessoa. Porque o ser humano, por causa de dinheiro... Obrigado. O ser humano, por causa de dinheiro, né, tem gente que, português claro, vende a mãe. Né? E aí, de repente, ele vê alguém falando, ó, se você dá 100, Deus dá 1000, você acessou a ganância dele, e ele dá tudo na igreja agora. Por amor? Por gratidão? Não, por pura ganância. Por pura ganância. E esses falsos mestres, mexendo com a ganância do ser humano, começa a inventar desafio financeiro, né? Começa a inventar todo tipo de nome de oferta possível, revelações, etc. E que Deus vai te dar 100, 30, 100 mil, 1 milhão, deturpando totalmente o texto bíblico. Né? Onde Deus está mais interessado no teu coração do que quanto você dá. Então, se você dá por amor, Deus pode ser generoso na tua vida, Deus pode te abençoar da forma como ele quiser, mas Deus ama quem dá com amor, não quem dá com ganância, não quem dá por interesse. Não é? Então, às vezes eu até falo, nem traga a tua oferta aqui, né? Você já ouviu falando, né? Ah, tem um cheque de 10 mil, mas vai dar por ganância? Nem quero. A gente não quer, a igreja não quer isso, Deus não quer esse tipo de oferta. Né? Teologia da prosperidade. Então, de novo, pega uma verdade bíblica, que Deus é bom, Deus é generoso, mistura com mentira e dá nisso. O foco é a ganância e não Deus. E, de novo, te prende ao líder, porque ele que vai te falar como fazer mais dinheiro usando Deus ao teu favor. Né? Deus virou um banco. Teologia do coaching, também conhecida como teologia do bem-estar. E alguns chamam ela de teologia da prosperidade 2.0. Por quê? É o mesmo pensamento da teologia da prosperidade. Só que ao invés do dinheiro, promete bem-estar.
Porque as gerações atuais, elas não estão muito ligando para o dinheiro tanto como antigamente. Por exemplo, nas gerações anteriores, o sonho das pessoas era ter uma casa, ter um carro e estava bom. Hoje, nem se fala mais de comprar casa. As pessoas não querem mais saber disso, elas querem saber de se sentir bem, de ter bem-estar. É uma geração que ela não lida bem com o sofrimento, então ela quer se sentir bem, ela não quer ser confrontada, ela não quer não quer que a opinião dela seja confrontada de frente por outra opinião, ela não consegue conviver com o diferente, ela não consegue passar por sofrimento, é uma geração fraca nesse sentido. Então, eles querem bem-estar, eles querem que alguém mostre e dê para eles o bem-estar. Não é? Então, pega a verdade de que Deus tem bons planos para nossas vidas, pega as verdades das promessas de Deus e coloca no meio, não é? A mentira que é, todos esses planos de Deus para a tua vida, todas essas maravilhas que Deus tem para você, os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Deus vai realizar os teus sonhos. Quais são os seus desejos? É isso. Deus morreu na cruz para você realizar teu sonho, para você ter bem-estar, para você viver essa vida maravilhosa que você quer viver, sem sofrimento, sem dor, não é? Como sequer fosse possível nesse mundo viver sem sofrimento. Né? Mas é isso. Vem desse bem-estar, vem dessa alegria. Então a pessoa começa a vir na igreja como ela vem com a prosperidade. Eu venho por ganância, por egoísmo, porque eu quero ter essa vida, eu quero ter essa vida boa, eu quero ter essa vida alegre, eu quero ter bem-estar, eu não quero ter sofrimento, eu não quero ter dor, não quero ter tristeza na minha vida. Né? E aí a chamada desses pastores são mais agressivas ainda. Né? Então, tipo assim, tema de culto, venha que nós vamos desbloquear o seu destino. Fala, opa, eu quero desbloquear meu destino. Né? Nós vamos fazer 7 chaves para você viver tudo o que você nasceu para viver. A pessoa fecha o olho, nossa, finalmente um Porsche, mansão, helicóptero, Jesus, teu filho está pronto. E é assim, mano. Mistura, faz essa salada, mexe na ganância, no ego, não é, da pessoa, ela acha que Deus morreu na cruz para ela ter um carro novo, não é? E você pode ver, geralmente, esses pregadores, ternos que custam 30, 40, 50 mil, né? Chega de helicóptero, anda de Ferrari, vendendo esse tipo de bem-estar, porque, na verdade, esse é o produto, né? Essa vida perfeita e não o evangelho. E, às vezes, quando eu vejo essa pregação, eu começo a fazer um paralelo na minha mente, né? Sei lá, você pega aqui, o filme lá, A Paixão de Cristo, isso aí, o pastor Tiago Matos estava pregando, aí ele ia passar um vídeo, a diretoria da igreja dele proibiu, né, para ele não tomar processo. Mas tem um desses pastores, líderes, que é um culto, aí a câmera vem mostrando ele chegando de helicóptero, ele pousa do lado de fora da igreja, ele pega um Porsche e entra dentro da igreja com um Porsche. Show, né? E a galera, vem Jesus, orando lá. Eu fiquei imaginando, cara, enquanto vinha a imagem do helicóptero vindo, eu fiquei lembrando a imagem do filme Cristo carregando a cruz, sabe? Falo, como que o evangelho, o amor sendo morto na cruz, sendo cuspido e espancado, virou um cara entrando de Porsche dentro de uma igreja? Como? Como? Falso evangelho que envenena. Simples assim. E as pessoas estão cegas em cima disso, não é? Teologia do bem-estar, né? Chaves para liberar, né, as bênçãos de Deus sobre a tua vida e coisas nesse sentido. Então, quando você olha para prosperidade, teologia do bem-estar, etc., é a regra do mínimo esforço, sabe? A pessoa ela quer ter o mínimo esforço para ter o máximo resultado. Aí aparece um cara que pegou isso, porque o ser humano tem isso, né? O mínimo esforço para o máximo resultado. Ninguém nunca aqui ficou sonhando em ganhar na Mega Sena e ficou fazendo o que eu faria se eu tivesse ganhado esse dinheiro, né? Fica sonhando lá. O que é? Mínimo esforço para o máximo resultado. Você não trabalhou para ter aquele dinheiro, você não vai ter dignidade se ganhar aquele dinheiro, mas você quer ganhar o dinheiro, né? Aí aparece um pastor que fala, você dá 100, você ganha 1.000. E se você vier, eu vou te dar 5 chaves que você vai viver tudo que você imaginou. Mínimo esforço, ué. Quanto que eu preciso pagar para isso aí? O que eu preciso fazer? E assim vai. Né? E assim vai. Né? Teologia do bem-estar. De novo, mistura uma verdade com a Bíblia, o foco é o seu bem-estar, seus planos, e te prende ao líder que vai te ensinar como destravar o seu destino, como abrir a porta de Deus na tua vida. Né? Irmãos, nosso tempo também está voando. Acho que esses aqui estão bons, né? De exemplos de heresias. Então você percebe que todos eles misturam uma verdade bíblica com uma mentira. Essa é a importância de você ler sua Bíblia e conhecer sua Bíblia. Não é?
e eles tiram o foco de Deus e colocam o foco em outras coisas. Irmão, muitas vezes a vitória do diabo é tirar o seu foco de Cristo. Porque tirou o seu foco, te afasta da verdade. A gente acha que o diabo vai aparecer com um tridente cheio de fogo gritando na tua casa? Não vai. Entendeu? Às vezes ele só precisa tirar o seu foco e já é o suficiente. Né? Tem um livro do C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro, o que ele fala basicamente é assim, o que ele conta, né? Claro que é uma ilustração, né, irmãos? É como se fosse um diabo mais experiente, um diabo que tem, sei lá, 1000 anos de firma, ensinando para o diabo que entrou de estagiário agora. Então ele está ensinando as técnicas, né, para destruir os crentes. E aí logo na primeira carta que ele manda, uma das técnicas que ele fala lá é tirar o foco. Então ele conta que uma vez ele estava numa biblioteca e a pessoa que ele estava aprisionando, o diabo contando, a pessoa que eu estava aprisionando, ela estava lá lendo uns livros e de repente eu vi que começou a formar um pensamento na mente dela que ia levar ela para perto de Cristo. Ela ia começar a chegar perto da verdade. Eu precisava urgentemente tirar o foco dela. E aí o diabo vai contando como que ele fez para aquela pessoa se convencer que ela precisava almoçar antes e depois voltar renovada para seguir a leitura dela. E aí é a saga dele convencendo aquela pessoa a sair para almoçar e parar de ler o que ela estava lendo. E aí a pessoa se levanta, sai da biblioteca e quando chega na calçada, o livro fala assim, ufa, vencemos essa batalha. O que o diabo fez ali? Simplesmente tirou o foco. Tirou o foco da verdade. Venceu. Venceu. Então o que esses evangelhos fazem, esses falsos evangelhos fazem? Tira o foco da verdade. Só que olha como é inteligente. Tira o foco da verdade dentro da igreja usando a Bíblia. Incrível, né? Incrível. Mas por quê? Porque as pessoas simplesmente não querem saber. Elas não querem saber. Elas não querem ler suas Bíblias, elas não querem saber quem é o pastor, não querem saber quem não quer saber. Elas querem saber, eu quero ter bem-estar, eu quero ter dinheiro, eu quero isso aí. Não é? Então, o primeiro ponto dos falsos, características dos falsos líderes, que poderia ser uma pregação à parte, né? Eu encurtei aqui, são falsos ensinos. Eles ensinam um falso evangelho. Segunda característica, conduta imoral. Se você tiver aberto em 2 Pedro ainda, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Imoralidade vergonhosa. O texto de 2 Pedro ele é tão claro que eu só estou fazendo comentário agora aqui, tá? Porque está muito na cara. Imoralidade vergonhosa. Se você é um abençoado, às vezes, talvez você nunca ficou sabendo de problema de imoralidade dentro de igreja. Talvez você estava em Marte nos últimos 1000 anos e se chegou agora na Terra. Mas, irmãos, infelizmente, problemas de imoralidade, abusos, imoralidade sexual dentro da igreja, ainda mais no Brasil, é o café da manhã da segunda-feira. É um negócio que se tornou tão normal que ninguém nem dá muita atenção, não vira nem mais tanto notícia, não. Porque, mais uma vez, mais um, não é? Irmão, tá cheio. Tá cheio. E no Brasil, quando a pessoa comete um absurdo assim, em vez de ser disciplinada, vai para banco e não vai mais ser pastor por um longo período de tempo, vai ser cuidado, vai ser... Não, o que a pessoa faz? Faz um vídeo na internet de desculpa. Pronto, resolveu. Olha que maravilha. Quem diria, né? Você pode fazer o que você quiser. Fez um vídeo pedindo desculpa, tudo resolvido. Não é? Então a pessoa faz um vídeo pedindo desculpa, já é a 8ª traição, mas amém, né? Quem não merece segunda chance? Irmão, tudo bem, pode ser perdoado, vai ser restaurado pelo poder de Cristo, mesmo fazendo um absurdo. Tem que ser cuidado, mas não sendo pastor, não exercendo liderança. Né? Vai voltar para o início da fila, vai começar do zero, jornada de discipulado do zero, santificação, cuidado, prestação de contas. Né? Não tem como fazer um vidinho e voltar a ser pastor. A grande maioria desses, o que acontece? Simplesmente muda de cidade. Quando o escândalo é muito grande, muda de estado e segue a vida normal. Abre outra igreja, não é? E boa. Isso quando a própria igreja não fica com dó e deixa o cara ficar ou a mulher ficar. Então, vocês devem ter já visto também igrejas que vocês sabem que a liderança já cometeu todo tipo de imoralidade, aconteceu muita coisa ali e segue. Vida que segue.
Está todo mundo ali, a igreja está ali, vamos, né? Deus perdoa, né? São verdadeiros predadores, né? Eles se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas. Porque, irmão, eu tenho comigo assim, ó. Claro que tem casos e casos, né? Mas eu tenho comigo assim, se você descobriu um caso de imoralidade, você descobriu um no oceano. Porque é o que veio à tona. Onde tem fumaça, vai ter fogo. Tá? E o texto fala, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Lembra no início? Quando fala que é crente ou pastor, todo mundo fica com o pé atrás. Crente fica com o pé atrás com crente. Por quê? Por causa desses, o caminho da verdade é difamado. Então, por causa dos falsos, os bons pagam. Por causa dos falsos, o evangelho é difamado em todos os cantos do mundo. Por causa dos falsos líderes. Não é? E não apenas os pastores passam por isso. Você que é cristão, provavelmente já passou por situações que você foi constrangido simplesmente pelo fato de ser cristão. Por quê? Claro que a base de tudo é o pecado, mas por causa deles o caminho será difamado. Tá? Então, falso ensino, conduta imoral. 3, amor ao dinheiro. 2 Pedro 2:3. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas já foram condenados há muito tempo. Sua destruição não tardará. De novo, mais claro impossível. Só vou tecer comentários, né? Amam o dinheiro e inventam todo tipo de oferta para explorar. Né? Saquitel do ouro, não sei no que de Israel, sabe? Cada hora uma coisa, não tem mais nem nome para colocar de oferta, a oferta sem nome, porque já acabou os nomes, acabou a criatividade. Mas toda hora uma nova forma de arrancar dinheiro. E se você não quer dar o dinheiro, então vamos fazer aqui, você quer ser membro da igreja, você tem que ser dizimista, se não for, a gente vai convidar você a sair da igreja e tal. É óbvio que a igreja vive de ofertas e se espera que um cristão verdadeiro entenda a gratidão e oferte. Só que lembra que nós falamos semana passada? De novo, quem não veio semana passada, irmão, assista a pregação. Com disciplina rigorosa e obrigações, você não muda um coração. Não é? Mas voltando aqui para o nosso tema principal, amor ao dinheiro. Esses líderes eles têm um amor excessivo pelo dinheiro. É só sobre dinheiro, entendeu? O momento da oferta, chora, grita, vira no tapete, acusa a igreja de ladrão, depois vota, inventa. É maior que a própria pregação, é o momento da oferta. Às vezes tem 2 momentos de oferta na igreja, para pegar quem chegou atrasado também. Está entendendo? Eu já caí na lábia de um desses, eu tinha uns 19 anos, 18 anos, era um desafio financeiro numa igreja. A premissa era, você tinha que dar um valor X, que eu não lembro quanto era, R$1.000, era um valor alto, principalmente para a época e para um moleque de 17, 18 anos. E você ia ter o melhor ano da sua vida. Eu cheio de ganância, né? É claro que eu quero ter o melhor ano da minha vida, você acha que eu não vou querer, né? Dos 17, 18 anos, começando a vida, imagina se Deus me torna milionário com 18, vixe, né? Totalmente deturpado também, né? Então vou dar. Fiz o desafio e tirei da onde eu não tinha. Sabe o que aconteceu? Nada, perdi R$1.000. Até aquele momento da minha vida, foi o pior ano da minha vida que eu vivi, sabe? Assim, irmão, não tem, cara. Deus não abençoa ninguém por ganância, por interesse, isso não existe. E também Deus não prometeu tornar ninguém milionário, não, cara. Deus, na sua generosidade, Ele prospera alguns, outros, eles dá mais, dá menos. O ponto é, o que nós precisamos não vai faltar. Essa é a promessa. O que nós precisamos não vai faltar. Né? Agora, né, use os dons e talentos que Deus te deu, peça misericórdia e sabedoria para que com seus dons e talentos Deus possa te prosperar e você seja fiel na causa. Né? Então, amor ao dinheiro. Né? Depois eu fiquei macaco velho de igreja, né? Eu descobri que essa é uma... Hoje já não mais, porque a galera, quando fala de dinheiro, hoje já está com os 2 pés atrás. Então é muito comum ver pessoas que estão na igreja há 10 anos e por ter sido muito machucada nessa área, ela não dizima, ela não oferta. Ela ama a igreja, ela está sempre aprendendo, mas isso aí virou uma ferida tão forte no coração dela que ela não quer. Né? Dá para culpar? Não dá. Né? Conversar, discipular, né? e mostrando a seriedade da igreja para a pessoa poder, de fato, conhecer o evangelho e se tornar generosa com gratidão no coração. Né? Mas, você tem esses pastores que vão nas igrejas, fazem esse reboliço, né, para sair com o bolso cheio de dinheiro, de fato, é algo que até nós, que somos sinceros na nossa devoção, isso nos incomoda muito e quem de nós, já como eu, já não caiu numa dessa. Tá? E por último,
são orgulhosos. 2 Pedro 2, versículo 10. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes. Atrevem-se até a zombar dos seres sobrenaturais. Irmãos, falsos líderes, falsos mestres, eles se colocam sempre como superiores. É aquela pessoa que ela nunca está errada, ela não aceita ser chamada a atenção. Em toda discussão na igreja, ela nunca perde, a opinião dela tem que prevalecer. Doa quem doer, sabe? É o tipo de pessoa que tem uma percepção exagerada de si mesma. Ela se acha, de fato, a última bolacha do pacote. Às vezes a igreja está morrendo, está todo mundo, né, sem paciência, todo mundo sendo pressionado, e a pessoa se acha, né, o incrível Hulk, a bolacha mais gostosa do pacote, ela tem uma percepção exagerada da importância dela. Tipo assim, se eu sair, a igreja morre. Irmão, a igreja é de Cristo ou dessa pessoa? Quem mantém a igreja é Deus, não é pastor nenhum. Não é pastor nenhum. Esse tipo de líder tem uma necessidade excessiva de atenção e admiração. Então você tem que, né, adorar a pessoa, né? Tem que bajular ela. Se você chegou e não foi ninguém lá abrir a porta do teu carro, se não teve um lugar especial para você, se você não chegou e tinha um café, né? Não, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Acham porque quer ser, né, quer ser o centro da atenção, quer ser admirado, não é? Parece que só estou narrando a realidade, né? Rompem relacionamentos com pessoas que não os valorizam e os honram como desejam. Ou seja, se você não faz do jeito que eu gosto, se você não faz do jeito que eu quero, a gente não é nem mais amigo, tá? Você ainda está convidado a sair da igreja. Não tem espaço aqui para você, não. Você não concorda comigo? Vaza. Não é? Rompe todo tipo de relacionamento com a pessoa que não valoriza, né? Que não fica lá bajulando, não fica lá passando a mão, com a pessoa que não honra eles como eles desejam. Né? Porque eles são tão importantes, eles querem ser honrados, acariciados, né? Quer ser idolatrado. Se você não faz isso, você é do time dos rebeldes, você é uma pessoa que vai ser convidada a sair da igreja, você é uma pessoa perseguida, né? Você é uma pessoa fora da visão. Né? Não que não exista pessoas que de fato querem quebrar, né, o convívio da igreja, mas nós estamos falando aqui de um líder dessa forma. Tá? De um líder dessa forma. São narcisistas, apaixonados pelo seu eu, e sempre são rodeados de facilitadores, que não o confrontam e encobertam os seus erros. Então, geralmente esse tipo de líder, quando você entra numa igreja assim, você já começa a ver que tem uma cultura meio que do medo. Todo mundo tem meio que medo de falar do pastor. E quando fala do pastor ou da igreja, fala com muito cuidado, porque sabe que vai sofrer perseguição. Entendeu? Então, se pergunta, tal, ele não fala nada, porque tem muito medo. Tem muito medo. E às vezes, além de não falar nada, você vê que começa a forçar elogios desnecessários. Porque é uma cultura do medo, se você ser perseguido, se você ser mandado embora, etc, etc. E aí, quando você olha para esse pastor, você vê que ele é cercado de pessoas que todo mundo fala amém para ele, de sim para ele nunca é confrontado, que são os facilitadores. E quando estoura um BO, os facilitadores, eles encobertam tudo. O negócio não vaza, se vazar é muito pouco. Porque eles se cercam dessa rede de pessoas que protege ele dos pobres mortais aí do restante da igreja. Ele não é acessível, se é acessível é daquele jeito, né? Vai na casa dos outros visitar, quer mandar na casa dos outros, quer mandar na vida dos outros. Sabe? Você não pode trocar um carro sem falar com o pastor. Você vai falar algum sonho teu, ele vai ver se você está dizimando ou ofertando antes, não vai ligar na tua casa. Porque começa a ser manipulação, começa a ser centralizador, começa a ser opressão, começa, né? E se você falar muito, é isso. Você é um rebelde, está fora da cobertura espiritual dele. A cobertura espiritual é Deus. Não precisa da cobertura de ninguém, não. E você também não precisa da minha, não, tá bom? Até porque, como eu já disse, nós somos iguais. Né? Tudo bem que Deus tem uma unção na tua vida, tem um dom de talentos diferenciais, beleza, Ele também tem na minha. Agora, que eu vou te proteger, ou que eu tenho algo que eu vou te cobrir... A cruz é que nos cobre, a cruz é que nos protege. Então, é mais uma forma de manipulação. Tipo, você não pode fazer isso, porque você vai sair da minha cobertura espiritual. Aí você, nossa, que medo, então o diabo vai me pegar. Irmão, você vê que são umas questões meio lógicas assim, ó. Estou com medo do diabo. Você crê que Deus, ele domina sobre tudo, sobre todos? Você crê que não caiu uma folha sem que fosse vontade de Deus?
Então o diabo não tem autoridade nenhuma para relar em você, a não ser que Deus permita. Então o teu foco não é o poder do diabo, o teu foco é Deus. O que ele permite acontece, o que ele não permite não acontece. O que ele tem como plano é o plano dele, acabou. Não tem diabo sobre a face da terra que vai mudar o plano de Deus. Deus não vai ser pego de surpresa e falar, nossa, eu tinha um plano maravilhoso, nossa, o diabo, tá difícil, rapaz, aprendeu umas técnicas novas aí, meu plano foi frustrado. Não existe isso, meu irmão. Não existe um negócio desse, tá entendendo? Ou você crê que Deus é todo poderoso, Ele que suporta todo o universo, Ele é a causa, é por meio dEle, é por Ele, é para Ele, e todas as coisas obedecem ao comando do Criador, ou você não tem um Deus, você tem ali um Deus sob medida para o que você quer. Entendeu? Então, não tema o diabo. Você tem que ser astuto, porque o diabo tem estratégia. Então, também não fica dando mole, né? Não vai viver uma vida aí adoidado. Né? Vive uma vida em santidade, procura a face de Deus, leia a sua Bíblia, ore, vive em comunhão, adore a Deus, etc. Agora, viver com medo do diabo, irmão, ninguém move uma palha se Deus não permitir. Não é? Ninguém move uma palha se Deus não permitir. Tá bom? Então, não caia nesse jogo do medo. Não caia nesse jogo do medo. Né? Tem que haver respeito? Tem que haver respeito. Tem hierarquia, tem que ser respeitada. Honra, um mínimo de honra, não só para o pastor, mas para todos da igreja. Tem que ser todos respeitados, honrados. Né? Um carinho, alguém especial, e você quer... Bom, é muito diferente, né? Um líder, né? Os diáconos estão sendo homenageados hoje. Tudo ser feito de coração aberto, com vontade, porque tem um reconhecimento. Então, você quer, de fato, participar da vida da pessoa, você quer ter a pessoa do teu lado. Você, às vezes eu chego aqui, igual hoje, cheguei, tinha um café na minha mesa, né, um pão, cara, coisa maravilhosa. Não pedi, não fico obrigando ninguém, mas eu fico muito feliz pelas pessoas gostarem de mim ao ponto de, cara, pensar em fazer um café para mim. Eu fico até envergonhado, às vezes, sabe? Isso, cara, gostoso, uma delícia. Agora, fazer isso por medo... Fazer isso por obrigação, isso não existe. Medo de ser rebelde, medo de ser jogado fora da igreja. A igreja é para trazer libertação e não mais opressão. Tá? Então, deixa eu finalizar aqui que o nosso tempo está voando. Desde semana passada, agora eu vou concluir, quando eu comecei a pregar, eu preguei sobre religiosidade tóxica, eu comecei a receber, irmãos, assim, relato. Né? DM de Instagram, a pessoa vindo conversar comigo, etc., de pessoas que foram extremamente machucadas pela igreja, que viveram isso, e que umas nem tinham percebido o quanto tinham sido machucadas, e agora estavam vendo isso, né, manipuladas, liderança tóxica, cultura do medo, etc. E, bom, primeiro eu estou feliz por vocês estarem aqui, não é? Porque Deus sustentou vocês. Tem um livro que eu gosto muito, se não me engano, eu li ele há muitos anos atrás, e eu li por conta do título que me chamou a atenção, do Philip Yancey, Sou Cristão Apesar da Igreja. Bom, glória a Deus, você continua firme, apesar do que a igreja fez com você. Essa falsa igreja, não a igreja de Cristo. Então, glória a Deus por Ele ter te sustentado, glória a Deus porque hoje você pode estar sendo libertado, você pode estar conhecendo a verdade que cura e ver que não é nada daquilo. O Evangelho não é isso que fizeram com você. O Evangelho não é esses líderes, né, manipuladores, opressivos, não é isso. Né? Agora entendam uma coisa, igreja. Esse veneno não vai parar de ser solto, de ficar se alastrando no meio da igreja. Não vai parar. A Bíblia nos alerta que desde o tempo de Jesus Cristo havia os falsos mestres. E nos alertou que existiriam hoje, ou seja, vai continuar existindo, não vai parar. Falso mestre, falso evangelho, falsas igrejas, falsos crentes. Então, uma vez agora que você conheceu o evangelho verdadeiro, uma vez que você foi liberto pelo evangelho verdadeiro, você se torna uma ferramenta do céu para libertar vidas. Então, não vem terceirizar para cima de mim não, que você tem que fazer, tá? O evangelho te libertou, você é uma ferramenta do céu para libertar agora quem Deus vai colocar do seu lado. Você está sabendo, conhecendo o evangelho, você está tendo acesso a isso. Né? Glória a Deus. Então agora você, o pessoal não está disseminando veneno, você vai disseminar o evangelho verdadeiro. Através da sua vida, suas atitudes e a forma como você vai pregar isso. Tá? Então não saia daqui julgando, apontando o dedo, nada disso. Você tem que sair daqui hoje cheio de gratidão. Primeiro, porque o evangelho te libertou. E segundo, cheio de amor. Amor por quem? Por aqueles que estão passando pelo inferno que você passou. E agora nosso foco e visão é pregar o evangelho e libertar esses. E ide por todo mundo e pregar o evangelho.
Essa é o nosso chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não é pastores, ide por todo mundo, não é líderes, é crentes, filhos de Cristo. Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Entendeu? Agora vocês, munidos das ferramentas do evangelho, sabendo que é uma heresia, sabendo as características de um falso líder, sabendo que é uma religiosidade tóxica, sabendo que é uma cultura do medo, você vai libertar pessoas. Né? E você vai ser... Né? Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser libertadores de pessoas. Né? Nessa batalha que está acontecendo nas regiões celestiais. Amém? Refletir e praticar, meus irmãos. Ponto 1. Fiquem atentos a essas características dos falsos líderes. Né? Falsos ensinos, conduta imoral, amor ao dinheiro e orgulho, narcisistas. Né? Como nós poderíamos colocar muitas mais, que nós colocamos essas 4, tá bom? Ponto 2. Se você foi machucado e hoje recebeu a cura e foi liberto pelo evangelho, seja a cura e liberte a vida de outros que estão sendo machucados ainda. Não é? E ponto 3. A nossa defesa é a Bíblia. Se apeguem à palavra de Deus, meditem nela de dia e de noite. Examinem tudo que é pregado para ver se de fato é a palavra de Deus. Não é? Examinem tudo que é pregado, meus irmãos, para ver se de fato é a palavra de Deus. Amém? Queridos, como de praxe, o louvor vai tocar uma música, vai fazer para que vocês possam orar. Então você vai orar a respeito de tudo que você ouviu e aprendeu aqui. Não é? Eu não vou orar por você, depois eu vou fazer uma rápida oração com você, mas você precisa orar, tá? Então você tem aí 2, 3 minutinhos, fazer uma oração a respeito do que o Espírito de Deus tem falado no teu coração,